pessoal, tudo bem? Aqui é a Teacher Tuânia com mais uma videoaula para vocês. Antes de qualquer coisa, deixa seu like já nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações para você não ficar fora de nada que acontece aqui, tá? Toda semana tem vídeo novo para vocês com várias explicações, coisas que vão fazer diferença na vida de vocês, tá bom? E o vídeo de hoje é para atender a um comentário, né? Atender um aluno que deixou um comentário aqui pedindo para que eu falasse sobre o verbo to be, né? O tão temido verbo to be, que infelizmente traumatiza ou já deixou muita gente traumatizada lá atrás, né? Porque às vezes, infelizmente, né, tem situações que o professor começa no 6º ano vendo o verbo to be e vai até o 3º ano só naquilo ali. O aluno não entende o porquê de dar tanta visão, né, pro verbo to be. Por que só verbo to be? Será que no inglês é só falar verbo to be, to be, to be, to be, to be, não precisa falar mais nada? É só aprender a falar is, am, are e pronto, acabou? É assim que as pessoas conversam? Não é assim, né? Infelizmente. Mas a gente tem que dar essa expansão pro inglês e infelizmente tem professor que não faz isso. Mas eu, por exemplo, eu ensino o verbo to be uma vez, lá no 7º ano, por exemplo, ou no finalzinho do 6º, e a gente vai vendo só quando for necessário, né? Por exemplo, presente contínuo, um passado contínuo, que é um tempo verbal que necessita do verbo to be, ou outros tempos verbais em que a gente precise rever o verbo to be, né? O inglês não é feito só disso. Então, mas voltando para a aula de hoje, né? Eu geralmente vejo as pessoas falando o verbo to be aqui, tudo errado, né? Tem gente que já viu tanto gente falar verbo to be, e outras coisas mais que eu não posso falar aqui, senão dá ruim, né? Já vi o povo falar tanta coisa, pronuncia isso tudo errado. Mas a pronúncia correta aqui é to be. To be é o verbo to be. O que será que é esse abençoado desse verbo que o povo não aprende de jeito nenhum? E que na verdade ele não é difícil, né? Eu acho que as pessoas traumatizam com ele, porque fica vendo ele só isso na escola e acaba não conseguindo aprender direito, né? Traumatiza e cria um bloqueio ali e não consegue aprender. Mas enfim, vamos já de uma vez para a parte que é interessante, né? Mas deixa eu falar com vocês. Para o vídeo não ficar muito extenso também, ficar cansativo para vocês, eu vou fazer uma série de vídeos sobre esse verbo to be, tá? Hoje eu vou falar só sobre a forma afirmativa desse verbo, como que nós utilizamos esse verbo na forma afirmativa. Aí, outro vídeo eu faço falando sobre a forma negativa e um outro vídeo eu faço falando sobre a forma interrogativa. E a gente pode fazer outro vídeo também falando sobre as short answers. São respostas curtas. Quando a gente for falar disso, vocês vão entender. As short answers em que a gente utiliza o verbo to be, tá bom? Mas, enfim, o verbo to be tem duas traduções para a língua portuguesa, que são os verbos ser e estar. Essas são as duas traduções para o verbo to be, tá? Não se esqueça. O ser e estar são verbos de ligação na língua portuguesa, ou seja, ligam o sujeito a uma característica específica. Pode ser característica, independente se é qualidade, se é defeito, né? Então, é uma característica, tá? Então, as pessoas tendem a não entender isso e acham que o verbo to be só é usado no inglês, só ele, porque por ele ter duas traduções diferentes, as pessoas não conseguem discernir qual que é qual. Agora eu tô falando de ser, daqui a pouco eu vou falando de estar, né? Elas não conseguem, parece que, encaixar isso aqui e entender o contexto. E até porque acham, né, por ter estudado tanto tempo o verbo to be, que a gente vai precisar dele toda hora, todo minuto que a gente for falar alguma coisa em inglês, precisa do verbo to be, né? Mas antes, pessoal, da gente ir para a conjugação do verbo, né? Porque a gente não fala eu to be, né? Eu ser, eu estar na língua portuguesa, né? Então, antes de ir para a parte da conjugação do verbo, eu quero mostrar para vocês
a questão do verbo no infinitivo. Como que a gente consegue entender? Eu geralmente gosto nas minhas aulas, ainda mais quando eu vou falar de verbo para os meus alunos na escola, de fazer essa comparação, sabe? De mostrar para eles alguma coisa que é equivalente na língua portuguesa, com o que a gente está estudando, para que eles consigam fazer uma conexão, para eles entenderem o que a gente está falando assim direitinho, sabe? Geralmente eu gosto de fazer isso e funciona, tem funcionado bem, que eu tento mostrar para eles que isso aqui no inglês é tal coisa lá no português, e eles fazem essa conexão e conseguem aprender com mais eficácia, tá? Então, antes de a gente passar para conjugação do verbo to be, eu quero que vocês entendam o que é um verbo no infinitivo, independente se é o verbo to be ou se for um outro verbo, tá? Um verbo no infinitivo, vamos lá. Na língua portuguesa, um verbo está no infinitivo quando está em sua forma mais original possível, sem flexões de singular e plural ou de tempos verbais, por exemplo. Tá? Então, um verbo na língua portuguesa, ele está no infinitivo quando ele está na sua forma mais original. Ele não foi conjugado ainda em pronomes, em sujeitos, em tempos verbais, em singular ou plural. Ele está ali lindo e maravilhoso, pleno, né? Não foi utilizado de forma alguma, ele está original. Os verbos no infinitivo, né, na língua portuguesa, eles sempre vão ter essas terminações aqui, ó. Ar, ir ou or. Na língua portuguesa são essas 4 terminações. Exemplos: cantar, correr, sorrir, compor. Um exemplo para vocês com cada terminação, tá? Na língua inglesa, um verbo está no infinitivo quando ele é precedido por to, tá? Exemplos: to sing, é o verbo cantar. To run, o verbo correr. To smile, o verbo sorrir. To compose, o verbo compor. Eu coloquei os mesmos exemplos na língua portuguesa para vocês, tá? Os que eu dei de exemplo na língua portuguesa, dei exemplo também na língua inglesa. Vocês perceberam que essa terminação aqui, na língua inglesa, na verdade, na portuguesa, né? Uma terminação, e na língua inglesa é algo que vem antes e não depois, como na língua portuguesa. Eu costumo falar com os meus alunos lá na escola o seguinte: na língua portuguesa tem o radical do verbo e a terminação. O radical ele não vai mudar, independente da pessoa que você está conjugando esse verbo e do tempo verbal. Então, o radical ele é ali a base daquela palavra, daquele verbo, e ele não vai mudar. O que vai mudar ali, ou alterar, dependendo do tempo verbal ou do pronome que você está usando, é a terminação. Na língua inglesa, não é tão radical assim, sabe? A gente não é que tem um radical e uma terminação para cada pronome pessoal. Então, fica muito mais fácil você conjugar um verbo na língua inglesa, porque você não tem que ficar olhando essas situações. Vós estais, vós estejais e não sei mais o que, né? Então, a gente não tem essa dificuldade para ter aquela terminação específica, ficar gravando qual é a terminação específica para o vós no pretérito perfeito, mais que perfeito, perfeito, não sei o que. Então, no inglês a gente não tem isso, essa dificuldade para fazer uma conjugação de verbo, tá? Mas para a gente entender aqui, a gente entendeu, né, o que é um verbo no infinitivo? É exatamente isso. Na língua portuguesa, o verbo está no infinitivo quando ele tem as 4 terminações: ar, ir e or. Na língua inglesa, um verbo está no infinitivo quando ele tem esse to antes. Esse to equivale às 4 terminações da língua portuguesa. Fechou? Vamos para a parte do verbo to be, então. Eu sei que o verbo to be, ele é um verbo que tem 2 traduções para mim. 2 traduções. É o verbo ser e é o verbo estar. Então, eu não faço nem na língua portuguesa uma conjugação de verbo, por exemplo, eu ser, eu estar, você ser, você estar. Nós precisamos conjugar esse verbo de acordo com o tempo verbal que nós estamos trabalhando, né? E de acordo com o pronome que nós vamos utilizar. Então, a gente precisa rever aqui os pronomes pessoais do caso reto lá na língua inglesa, antes de fazer uma conjugação. Antes da gente ir direto para a conjugação do verbo, a gente precisa ver novamente como que são os pronomes pessoais do caso reto na língua inglesa, tá? Eu não vou aprofundar, né, com os pronomes pessoais com vocês agora. A gente vai ter uma outra videoaula bem específica sobre os pronomes pessoais, mas antes de
mostrar para vocês uma conjugação de qualquer verbo que fosse. Verbo to be, verbo to smile, to run, to compose. Qualquer verbo que eu fosse fazer aqui para vocês uma conjugação, eu teria que mostrar quais são os pronomes pessoais, tá? Que a gente vai ter que fazer essa equivalência lá na língua portuguesa, senão o aluno fica perdido, tá bom? Vamos lá. A gente tem aqui, então, os 8 pronomes pessoais da língua inglesa. Eu falo que são 8 porque eles são específicos para cada caso, tá? E na língua portuguesa é um pouquinho diferente, mas é porque aqui no inglês a gente tem um específico, vocês vão ver aqui, ó, que tem um específico para cada coisa, já vou explicar para vocês, tá bom? Aqui a gente tem o eu. Eu em inglês é I. I é um I maiúsculo, que vai continuar sendo maiúsculo mesmo em meio de frase, tá bom? Sempre falo isso com os meus alunos. O eu é um I maiúsculo que vai continuar sendo maiúsculo mesmo que ele esteja no meio da frase, tá? Se ele aparecer minúsculo, é um caso muito, muito, muito informal. Por exemplo, textos de internet, de WhatsApp e de rede social, por exemplo, tá? Então, I é eu, é a primeira pessoa do singular, tá? Grava aí. You é tu ou você, é a segunda pessoa do singular. A terceira pessoa do singular, ela é composta por 3 pronomes de uma única vez, tá? Esses 3 aqui, ó, he, she, it, compõem a terceira pessoa do singular. Juntos eles fazem a terceira pessoa do singular. Vamos ver aqui a tradução? He é ele, she, ela, e o it é ele e ela. É o pronome neutro, tá? Ele é um pronome que vai ser utilizado sempre que eu quiser especificar uma coisa, um lugar, um objeto ou um animal, desde que esse animal não tenha nome. Quando eu fizer a aula para vocês sobre os pronomes pessoais do caso reto, eu falo com vocês sobre essa questão do animal aqui. Se o animalzinho tiver nome, por que eu não vou poder usar o it para ele, tá? Então, vamos lá. Continuando aqui. He, she, it. Esses 3 pronomes juntos compõem a terceira pessoa do singular, tá? Então, a primeira pessoa do plural é we, que é nós. You, vós ou vocês, é a segunda pessoa do plural. E o they, lembra do TH? They é eles e elas. Aqui não tem específico para coisa, lugar, animal e objeto, tá? Aqui inclui tudo. They, eles e elas. Tá? Primeira pessoa do plural, segunda do plural e terceira do plural. Ô, Tuânia, mas eu vi que tem 2 you. Por que tem um you lá no singular e tem um you no plural? Como é que eu vou saber a diferença dos dois? Vai depender muito do contexto da minha frase, tá? Realmente existe um you no singular e um outro you no plural. Mas vai depender muito do contexto da frase para eu saber se está falando de uma pessoa só ou de mais de uma, tá bom? Vou mostrar para vocês depois no exemplo. Vamos para frente. Aqui eu conjuguei para vocês o verbo to be. O que acontece? Quando eu vou conjugar um verbo na língua inglesa, eu simplesmente tiro aquele to do infinitivo, se for no presente, por exemplo, e simplesmente repito be, se fosse o caso do verbo to be, né? Vou colocar aqui para vocês um exemplo como o verbo to smile, o verbo sorrir. Então, se fosse para eu conjugar ele no inglês, seguindo todos os meus pronomes pessoais aqui, eu tiraria só aquele to smile. Só aquele to, antes eu tiraria. Ficava I smile, you smile, we smile, you smile, they smile. A única diferença que ia ter é que nessa terceira pessoa do singular, que dependendo do tempo verbal que eu estou utilizando, eu vou ter que fazer uma mudança aqui. Mas geralmente a gente não tem que ficar gravando qual que são as terminações para cada pronome pessoal, dependendo do verbo que a gente for conjugar. O verbo to be, ele é um pouquinho diferente, talvez por isso que as pessoas têm tanta dificuldade com ele. Porque ele é um verbo especial. A gente chama o verbo to be de verbo auxiliar dentro da língua inglesa. Ele é um verbo auxiliar, ou seja, um verbo auxiliar, ele já se auto-auxilia, ele não precisa de um outro componente, ele se resolve sozinho, entende? Mas o verbo to be, ele, para ser conjugado, ele tem as 3 conjugações específicas dele e que é uma conjugação para cada pronome pessoal que não vai mudar de forma alguma, tá? Eles não são intercambiáveis entre si, não, tá? Então, tem gente, por exemplo, que usa I is ou you am. Jamais eu posso fazer isso, porque
né? Ele tem a sua conjugação própria para cada pronome pessoal. Vamos ver então como que ficam as conjugações do verbo to be, como que ele é conjugado definitivamente, tá bom? Então aqui, vamos lembrar que por enquanto esse vídeo vai falar para vocês como é a conjugação do verbo to be na forma afirmativa, quando eu estou afirmando que eu sou ou que eu estou, que você é ou que você está, tá bom? A forma negativa e as outras formas a gente faz em outros vídeos, para o vídeo não ficar muito grande também, tá bom? Então vamos aqui, eu já sei quais são os pronomes pessoais, né, que cada um significa. Mas como que eu faço a conjugação do verbo to be agora? Lembra que eu falei? Eles não são intercambiáveis entre si. Cada pronome tem a sua conjugação do verbo to be certa e eu não posso mudar isso, tá? É isso aqui, pronto, não vai mudar, tá bom? Então, eu tenho aqui I am, I am. I am pode ser eu sou ou eu estou. You are. Lembra que aqui termina em E, eu não posso falar are de jeito nenhum. É are. You are. É você é ou você está. He is. Ele é ou ele está. She is. Ela é ou ela está. Aqui it is ou it is. Lembra que eu falei? Aqui tem um T e ele está entre duas vogais. Eu posso simplesmente falar it is ou it is, tanto faz, vai dar a mesma coisa aqui. Ele é ou ela está, tá? We are, nós somos ou nós estamos. You are, dessa vez é no plural, vocês são ou vocês estão. E they are, eles são ou eles estão. Duane, tem uma forma aqui diferente, por quê? É contracted form, seria uma forma contraída ou abreviada. Geralmente, não quer dizer que aqui é mais formal ou menos formal, não, tá, gente? Eu posso utilizar essa forma abreviada aqui na minha fala, normalmente, ou em textos. Isso não vai prejudicar o meu texto e falar que o meu texto deixou de ser formal porque eu usei a forma abreviada, não, tá bom? Então, eu posso simplesmente encurtar a palavra. A gente não faz isso no português. Por exemplo, em vez de falar você, eu falo você, ou até ser, né? Daqui um pouco ninguém vai falar mais nada. Então, eu posso fazer isso na língua inglesa também, simplesmente abreviar a minha palavra, encurtar ela. Então, I am virou I'm. Olha aqui como fechou a boca, ó. I'm. You are virou your. He is virou his. She is virou she's. It is ou it is virou its. We are virou we're. You are virou your, de novo. E they are virou their. Lembra aqui do TH, ó? Their. They are there. Então, não vai mudar a tradução se eu utilizar a forma abreviada ou a forma inteira. Não muda a tradução. I am e I'm é eu sou e eu estou da mesma forma. You are e your é você é e você está ou vocês são ou vocês estão da mesma forma, tá bom? Vamos dar exemplo para vocês entenderem. Então, I am a great cooker. Eu sou uma ótima cozinheira. Tem como eu traduzir isso aqui? Eu estou uma ótima cozinheira? Não tem jeito, vai ficar estranha. Então, a única tradução possível para essa frase seria eu sou uma ótima cozinheira, tá? You are so beautiful. Eu tenho duas traduções possíveis aqui. E eu tanto posso usar essa frase no singular quanto eu posso usar essa frase no plural. Eu acho que é isso que confunde um pouco a cabeça das pessoas. You are so beautiful. Você é muito bonita. Ou muito bonita, né? Você é muito bonita. Ou você está muito bonita. Mas eu também posso usar essa mesma construção aqui para o plural. Vocês são muito bonitos. Ou vocês estão muito bonitos. Tá bom? Viu? Não tem dificuldade. Depende do meu contexto aqui, tá? Depois um outro exemplo. He is nice. Ele é legal, ele é gente boa, ele é gente fina. Ele é. Porque se eu falar ele está gente fina, fica estranho também, né? Então, tá vendo que eu vou encaixar a minha tradução do verbo dependendo do meu contexto, tá? Então aqui, she is a nail designer.
Ela é uma design de unhas. Ela trabalha com unha. Ela é. A gente também não vai ficar legal se eu falar ela está uma nail designer, tá? Ela é uma nail designer. It's a good day. Aqui eu posso usar as duas traduções, que eu posso dizer que está um bom dia ou que é um bom dia, tá? We are at school. Nós estamos na escola. Nós estamos na escola. Se eu falar que nós somos a escola, não vai ficar muito legal a minha frase, tá vendo? Que é dependendo do contexto, tem duas traduções, mas eu não vou colocar qualquer tradução aqui, tá? Eu vou olhar o meu contexto. We are at school. Nós estamos na escola. They are intelligent. Eles são inteligentes. Eles são inteligentes ou eles estão inteligentes, tá? Então aqui deu para usar as duas traduções sem ficar muito estranha a minha tradução, entendeu? Então as pessoas precisam entender que o verbo to be, ele precisa ser conjugado. Então a conjugação dele não é I to be, you to be, he to be, como eu vejo muitos alunos fazerem isso. A gente não faz isso nem na língua portuguesa, né? A gente não fala eu ser, você ser, ele ser, eu estar, você estar, ele estar. A gente tem que conjugar esse verbo, e as conjugações do verbo to be são essas. Am, is, are. Mas essas conjugações são específicas, cada uma para o seu pronome pessoal. Eu vou voltar aqui para vocês verem, ó. Cada pronome pessoal tem a sua conjugação certa do verbo to be. Isso que não vai mudar. Quais são as traduções do verbo to be mesmo? Ser, estar. Sou, estou. É, está. São, estão. Entendeu? Não vai mudar, tá bom? Eu espero que vocês tenham conseguido compreender, tá bom? E na próxima aula, eu deixo para vocês como que a gente faz a forma negativa do verbo to be. E se você ainda ficou com alguma dúvida, tem alguma coisa que você não conseguiu entender direitinho, deixa aqui nos comentários. E mesmo que você tenha conseguido entender tudo, deixa aqui pra mim que você gostou da aula, que a aula te ajudou, que você conseguiu entender direitinho. E se ainda ficou alguma dúvida, fala comigo. A gente faz o que for possível aqui pra tirar a dúvida que você tiver, tá bom? Só não pode ficar com dúvida. Eu sempre falo isso com os meus alunos na sala de aula. Não importa quantas vezes eu tiver que explicar pra vocês qualquer coisa, independente da matéria que a gente estiver estudando, eu sempre falo com eles. O que importa é você entender. Eu explico trocentas vezes se for preciso. Mudo a didática, mudo a metodologia, a forma de ensinar, a forma de explicar, mas o importante para mim é que o meu aluno consiga entender o que eu estou falando e ele consiga pôr em prática aquilo que eu estou falando também, tá? Então, se ficou alguma dúvida, fala para mim aqui que eu vou tentar te explicar da melhor forma possível até você conseguir entender, tá bom? Então, por hoje, né? Por isso não, por hoje é só, tá, pessoal? Eu espero que vocês tenham conseguido aprender alguma coisa, que vocês tenham tirado o maior proveito dessa aula, tá bom? Na próxima aula a gente vê a forma negativa, depois a forma interrogativa e as short answers. Eu não esqueci também, tá? Dos números ordinais, tá bom? Que é da seção lá dos vídeos sobre os numbers, tá bom? Mas ainda vai sair, tá bom? Então tá bom, pessoal. É isso aí, a aula de hoje é só sobre esse verbozinho e espero que você não fique mais traumatizado com ele. Fica com Deus, até mais, pessoal.